Hoje eu quero falar de Focus Briefing, que na verdade eu nem sei se tem uma tradução para o português, mas se a gente fosse traduzir seria o respiro do foco da lente de vocês. Vamos tentar entender o que isso significa e como que ela pode impactar as imagens de vocês. Então, vamos lá! Olá pessoal, aqui é o professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo no YouTube ou em outras plataformas. O assunto que eu quero discutir hoje com vocês é sobre Focus Briefing, que é o respiro focal. O que significa? Dentro de uma lente, a gente tem o anel de foco, ou seja, os elementos que vão fazer o foco dentro da lente, e tem também os elementos que vão trabalhar o zoom da câmera. Por exemplo, essa aqui é uma lente 70-200, ou seja, ela vai até de 70 milímetros, que é a distância focal, até 200 milímetros a distância focal dela. Esse aqui é o anel que move essa distância focal do 70 até o 200. E este outro anel aqui é o anel de foco, que obviamente vai de 1,2 metros, que é o mínimo de distância que eu preciso do objeto para fazer o foco, até o infinito. Quando eu movimento a lente do 70 para o 200, o que ela faz com os elementos que trabalham com o zoom? Ele move ele para frente. E o que acontece quando eu trabalho com o anel de foco? Quando eu estou no infinito, os elementos de foco estão mais para trás da lente, mais para o lado onde é a câmera, aqui que vai a câmera. Conforme eu movo para a distância de 1,2 metros, esses elementos de foco se movem para a frente da lente. Então, o que acontece? Tanto os elementos que vão trabalhar com a distância focal, quanto os elementos do foco precisam de espaço para se movimentar para frente da lente e para trás da lente. Quando eu não tenho espaço suficiente dentro da lente, é que começam a aparecer os problemas do Focus Briefing, que é esse respiro focal que ele precisa. Eu não tenho espaço suficiente para mover esses anéis à distância necessária. Numa lente com distâncias focais muito grandes, eu posso, na verdade, perder essa distância focal. Essa lente que eu tenho aqui é uma Canon 70-200 f4 da série L USM. Ela não tem esse problema de Focus Briefing, mas essa lente que eu estou utilizando para gravar o vídeo, ela tem esse problema. Ela é uma Sigma 1750 e o que acontece? Se eu não tenho espaço suficiente, principalmente nas distâncias focais mais altas, ela vai mudar o tamanho do objeto que vocês têm na imagem de vocês. O que significa? Que provavelmente os 50 mm não é os mesmos 50 mm em todos os focos dela, ou seja, conforme eu estou mais distante da câmera, vai ser eu vou ter um tamanho, mas conforme eu me aproximar, esse tamanho vai modificar dos objetos que estão ficando mais distante ou mais próximo. Vou mostrar um exemplo para vocês. Provavelmente aqui vocês estão vendo todo o meu fundo preto, ele não deve ter nenhum espaço do lado aqui onde vocês enxergam outra cor. Eu vou me aproximar e vocês vão ver como isso vai modificar. Tá? Então, pessoal, claramente a gente pode ver o problema do Focus Briefing. Tá? Apareceu aqui desse lado direito uma parte verde e aqui do lado esquerdo uma parte branca. Tá? Porque conforme o anel de foco se movimentou, ele modificou o tamanho dos objetos que aparecem na imagem. Isso também acontece com fotografia. Quando a gente está filmando, esse Focus Briefing é justamente a modificação do tamanho do objeto conforme eu dou mais ou menos zoom, principalmente os objetos que ficam em planos diferentes. E na fotografia o que vai acontecer? Na verdade eu perco essa distância focal. Por exemplo, eu estou com os 50 mm, mas os 50 mm não vai mostrar a mesma coisa da minha imagem se eu estiver mais próximo ou mais afastado dela. Ou seja, os 50 mm dela não é 50 mm dessa distância e não é o mesmo 50 mm lá do fundo, justamente por causa disso, porque está mudando esse plano. Então isso é um efeito do Focus Briefing que a gente pode visualizar nessa lente. Bom, pessoal, eu gostaria de mostrar agora para vocês com a 70-200, tá? Para vocês terem uma ideia de por que ela não apresenta esse Focus Briefing, ou seja, ela tem espaço para trabalhar os elementos internos da lente. Aqui eu estou no 200 mm, tá? Eu vou puxar o anel de foco até 1,2 metros, Obviamente ele vai desfocar a imagem, mas aqui é 1,2 metros de foco. Então vejam que aquela parte direita, que era branca dentro da imagem, ela
praticamente continua do mesmo tamanho, obviamente ela está desfocada, por isso que ela parece diferente. Vou puxar de volta para colocar ela em foco e vejam que ela não muda de tamanho, ela só está entrando em foco. Tá? E a mesma coisa agora se eu mover para o infinito, né, que é isso aqui. Tá? Vejo que ela não mudou de tamanho, vou puxar de volta. Aí o objeto continua do mesmo tamanho, ou seja, tem espaço dentro da lente para os elementos trabalharem e evitar esse focus briefing, ou seja, quando eu coloco em 200 mm, eu tenho esses 200 mm, seja no infinito ou seja no 1.2 metros de distância da minha lente. Vamos testar agora com 70 mm, vocês vão ver que ela apresenta um pouquinho de focus briefing, obviamente, como eu comentei, a distância focal, os elementos se movem para trás e da mesma forma o anel de foco, quando está no infinito, ele está se movendo para frente. Então lá no 70 mm todos os elementos de distância focal estão mais para trás da lente, mais para próximo da câmera. Vamos colocar no infinito agora. Esse é o infinito, tá? Ele está um pouquinho fora de foco a imagem, mas esse está focado com o anel de foco no infinito. Vamos puxar ele agora para 1.2 metros. Até o máximo. Então vejam que aqui ele tem um pouquinho de focus briefing, tá? Ele acaba assim modificando, quando está na distância de 70 mm, um pouquinho o tamanho dos objetos, né? Obviamente tem que considerar também a parte de desfoque que acontece, mas se a gente puxar de volta, ó, vocês podem ver que essa é a variação, ela é muito pequena, existem lentes com muito mais problemas de focus briefing, né, onde você perde inclusive as distâncias focais. Uma lente de 200 mm muitas vezes não apresenta os 200 mm, vai apresentar muito menos, 130 ou até menos, quando eu estou com o anel de foco no infinito, né, e dependendo também da distância focal que eu estou trabalhando com ela. Outro ponto a se destacar é com relação às lentes primes, que são aquelas que tem uma única distância focal. Essa aqui é uma de 85 mm, então o que acontece? Ela só tem o anel de foco, ela não tem a modificação na distância focal. Então todo o espaço que ela tem aqui dentro para trabalhar é justamente esses elementos de foco que se movem aqui dentro. Então geralmente elas têm um problema muito menor com relação ao focus briefing. Geralmente elas não apresentam problema de focus briefing, ou se apresentam ele é muito pequeno, justamente porque todo o corpo desse tipo de lente já tem o espaço suficiente para que o elemento trabalhe sem fazer essa modificação de tamanho do objeto em planos diferentes. Vamos testar e ver para vocês terem uma ideia. Bom pessoal, estou agora aqui com a lente de 85 mm, certo? Eu quero que vocês observem do lado direito, que a gente tem aquela parte da parede, e eu vou puxar o foco todo para o infinito primeiro, tá? Que é aqui, né? Então ele não modificou muito o tamanho da imagem, e agora eu vou puxar o foco para a distância focal mínima dele, aí, que é o 0,85, né? Que são 85 centímetros. Tá? Essa é a distância focal mínima que esta lente que eu tenho consegue. Eu vejo que ele diminuiu muito pouco o objeto do lado direito, né, parcialmente por causa do desfoque. Agora a gente volta de novo para o infinito. Então a gente pode ver que praticamente ele está do mesmo tamanho. Justamente por quê? Porque os elementos de foco que tem dentro da lente tem espaço para trabalhar. E isso diminui bastante o efeito de focus briefing da lente. Basicamente toda lente vai ter algum focus briefing, né? A questão é que esse fator não seja acentuado demais, que prejudique a filmagem de vocês. Como eu disse, porque em foto esse fator não é tão relevante, justamente porque você pode dar um passo para frente, um passo para trás e rapidamente você corrige e deixa o objeto que você está enquadrando do tamanho que você deseja na foto de vocês. Bom pessoal, eu deixei agora a lente de 70-200, eu achei que não ia ter espaço aqui, mas vocês podem ver que está bem mais próximo de mim, né? Justamente porque a outra eu estou usando 50 mm e agora eu estou com uma lente de 70 mm, então ela aproxima muito mais, né? O fundo, com certeza, se eu me mover para próximo da câmera, mesmo a câmera estando mais longe, eu vou continuar ainda dentro do cenário todo preto aqui, que era o que a gente tinha antes. Vou até mostrar esse exemplo para vocês. Aí, então podem perceber que continua tudo preto aqui atrás, obviamente porque eu tenho uma distância focal
maior, mas também porque eu não tenho problema de focus briefing, né? Mesmo que eu enquadrasse todo o meu cenário, provavelmente a variação seria tão pequena que praticamente não ia ter impacto nenhum na imagem, né, e no fundo que eu estou trabalhando. Algumas questões que a gente tem que pontuar quando a gente fala de focus briefing, né? Primeiro, tentem avaliar quando vocês estiverem fazendo a aquisição de uma lente, qual é que é o focus briefing dela. O ideal seria realmente testar e aí vocês já vão ter essa percepção dessa modificação de tamanho dos objetos. O focus briefing para o fotógrafo é menos importante, por isso que esse assunto e esse termo não é tão debatido no meio fotográfico, porque você simplesmente dá um passo para frente ou dá um passo para trás, você já consegue enquadrar a pessoa do tamanho que você quer dentro do foco que você precisa. Já na gravação de vídeo, isso pode ser bastante crítico, e você não quer que os objetos mudem de tamanho, mesmo em planos diferentes, né, o que está mais próximo, o que está mais longe, aí sim você tem que ter cuidado na hora de escolher uma lente que não vai fazer esse focus briefing, não vai modificar o tamanho dos objetos conforme você ajusta o foco do seu objeto. Por exemplo, você está fazendo uma cena onde você tem uma pessoa em primeiro plano e você quer mudar o foco rapidamente para o que está acontecendo lá atrás, para daqui a pouco acontecer alguma coisa lá no fundo e você quer mudar o foco, o que vai acontecer? Essa pessoa que estava na frente da câmera, ela simplesmente muda de tamanho, né? Mesmo estando fora de foco, ela muda de tamanho, e isso pode dar uma sensação estranha para quem está assistindo. Então, para quem faz vídeo, é bastante importante você saber selecionar a sua câmera para que ela não apresente um focus briefing e não atrapalhe nessas questões desse tipo de filmagem que você pode querer fazer. Vou deixar aqui do lado um outro vídeo falando sobre lentes para ajudar você a escolher melhor as lentes dos seus equipamentos, seja para fotografia ou para filmagem. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!